Fala, torcedor tricolor. Tudo bem com vocês? Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias, informações e os bastidores do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que mexe com o coração de todo o torcedor tricolor. O fim da moleza no centro de treinamento da Barra Funda. Isso mesmo, galera. O São Paulo teve sua última folga antes de uma sequência intensa de treinos. E claro, o aguardado confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão, a gente sabe que o Hernan Crespo chegou com tudo, né? E já deu para sentir a pegada do técnico argentino nos primeiros dias de trabalho. Foram treinos em jornada dupla, jogo-treino com o time sub-20 e o resultado? Uma goleada de 6-0 sobre os garotos na sexta-feira. Que moral, hein? Poucos daquele jogo-treino. Qual a impressão de vocês sobre o desempenho do time? Deixem aqui nos comentários. Mas nem tudo foi suor para todos. No sábado, alguns jogadores foram liberados da atividade, principalmente aqueles que foram titulares nessa goleada. E quem está na fase final de recuperação, como o Lucas e o Ferreirinha, treinou firme, com a ajuda da nossa base. E bomba, a garotada sendo integrada. Não é mesmo? O que vocês acham dessa mescla de experiência e juventude? Agora, meus amigos, acabou a moleza de vez. A partir de segunda-feira, dia 7 de julho, até o próximo domingo, dia 13, o tricolor vai treinar todos os dias, sem descanso. A única exceção é o sábado, dia 12, dia do grande jogo contra o Flamengo, às 16h30, horário de Brasília, lá no Rio de Janeiro. É o retorno do Brasileirão e já com um clássico de tirar o fôlego. Vocês estão animados para esse jogo? Qual o palpite de vocês para o placar? Contem pra gente nos comentários. Na programação, o Crespo mandou treinos de segunda a sexta, sempre às 10 horas da manhã no centro de treinamento da Barra Funda. Na sexta-feira, depois do treino, a delegação já embarca em voo fretado para o Rio, e a logística não para por aí. Logo depois do jogo contra os cariocas, o time já retorna para São Paulo, também em voo fretado, e no dia seguinte, meus amigos, nada de descanso. O Crespo marcou treino para domingo, dia 13, às 10 horas na Barra Funda. Isso mostra o quanto ele está focado e quer aproveitar cada minuto com o elenco. E por falar em Crespo, ele tem aproveitado ao máximo esse tempo de trabalho. E a boa notícia é que o elenco ganhou alguns retornos importantes, como o Marcos Antônio e o Oscar, que já despontam como titulares no time do argentino. Que alívio ver esses caras de volta, não é mesmo? Quem mais vocês esperam ver em campo em breve? A sequência da agenda tricolor promete. Depois do Flamengo, o time faz mais uma partida fora de casa, contra o Bragantino, no dia 16, quarta-feira. E para a alegria de todos nós, finalmente, o Morumbi vai vibrar novamente. O São Paulo volta a jogar em casa em um clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, sábado. Mal posso esperar por esse jogo. E aí, torcedor, o que você achou dessa notícia? Qual a sua expectativa para essa sequência de jogos? E essa polêmica envolvendo a rescisão do contrato de Luiz Ubeldia? E, vamos combinar, isso é mais um capítulo daqueles que nos fazem questionar a comunicação e a famosa guerra de narrativas. Dentro do tricolor, o São Paulo anunciou, lá no dia 16 de junho, que a saída do Zubeldia tinha sido em comum acordo e de forma amigável. Quem não se lembra daquele comunicado oficial, cheio de gratidão e portas abertas para o treinador argentino? Parecia tudo lindo, né? Mas, como a gente bem sabe, nem tudo que reluz é ouro no mundo do futebol. Já se passaram 3 semanas desde esse anúncio, e a verdade é que o São Paulo e o Zubeldia ainda não chegaram a um acordo financeiro para formalizar essa rescisão. Isso mesmo. E sabem qual é o maior problema disso tudo? Essa pendência está impedindo o registro do Hernan Crespo como nosso novo técnico no bid da CBF. Vocês lembram quando o clube fez o anúncio da saída? Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram? Que tudo estaria resolvido rapidamente, certo? Deixem aqui nos comentários a sua surpresa com essa situação. Enquanto o clube tenta manter a pose de que está tudo bem, os representantes do Zubeldia confirmam que as negociações estão travadas por detalhes burocráticos e, claro, por valores que ainda não foram acertados. Essa situação já se arrasta por quase 20 dias. E como vocês podem imaginar,
cria um ruído enorme, tanto internamente quanto externamente. A torcida fica em dúvida, a imprensa especula, e até os funcionários do centro de treinamento da Barra Funda sentem o desconforto. Essa história do Zubeldia não é novidade para quem acompanha o São Paulo. Parece que virou um padrão recente no clube. O discurso oficial muitas vezes diverge da realidade das negociações. A gente já viu isso acontecer na saída de outros treinadores, em contratações que pareciam certas e de repente desandaram. E até em decisões administrativas. Essa falta de alinhamento e transparência acaba contribuindo para uma sensação de instabilidade e desgaste institucional. Fica difícil para a gente, torcedor, ter a percepção de que tudo está sob controle e que o clube está navegando em águas tranquilas. O que vocês acham dessa falta de transparência? Volcast J, sentiram essa mesma sensação em outros momentos? Compartilhem suas opiniões. A expectativa agora é que essa situação seja resolvida nos próximos dias. Afinal, o Crespo só poderá estrear oficialmente quando o vínculo do Zubeldia for encerrado no sistema da CBF até lá. O clube segue convivendo com mais um episódio de ruído público, que, convenhamos, poderia ser evitado com processos mais claros e, principalmente, com uma comunicação mais eficiente. E aí, nação tricolor, qual a sua análise sobre mais esse episódio? O que o São Paulo precisa fazer para melhorar sua comunicação e evitar esse tipo de desgaste? Agora as especulações de mercado e as contratações do nosso tricolor. E para ser bem direto, as últimas notícias não são das mais animadoras quando o assunto é reforços. Parece que o São Paulo monitorou alguns nomes, mas até agora, nenhuma dessas conversas avançou para uma proposta oficial ou um acordo. Vocês se lembram de todos aqueles nomes que foram especulados nas últimas semanas? Gabriel Teixeira, Thiago Mendes e Gustavo Medina foram alguns deles, mas a realidade é que por enquanto nada se concretizou. E isso, claro, gera aquela ansiedade na torcida. Qual a expectativa de vocês para essa janela de transferências? Vocês acham que o São Paulo ainda vai conseguir fechar com algum nome de peso? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos detalhar cada uma dessas situações para vocês entenderem melhor o que está acontecendo nos bastidores do Morumbi. O nome do Gabriel Teixeira, atacante do Sporting, circulou bastante, né? O São Paulo consultou a situação dele durante o processo de avaliação de reforços. A ideia da nossa diretoria era um empréstimo, buscando ser cautelosa financeiramente. Mas o Sporting, pelo visto, não topou. O clube português só aceitava vender o jogador em definitivo e pediu cerca de 7 milhões de euros, o que dá mais ou menos 44 milhões de reais. Um valor que, convenhamos, está bem fora da realidade atual do São Paulo. Com isso, o Corinthians até chegou forte nas negociações, mas também desistiu por não chegar a um acordo com o Sport. Ou seja, por enquanto, não há indícios de que o nosso tricolor vá retomar as conversas. E aí, vocês acham que valeria a pena esse investimento? O nome do Thiago Mendes é familiar pra gente, né? O volante, que já vestiu a camisa do São Paulo, foi sondado em diferentes momentos. Em fevereiro, o Al Rayyan, clube dele na época, não aceitava liberá-lo antes do fim do contrato. E mais uma vez, por questões financeiras, o São Paulo não avançou. Agora, com o fim do vínculo dele Jun-ho, o clube não voltou a fazer consultas. Isso se deu tanto pelo alto valor que o jogador deve pedir, quanto pelo desinteresse do Crespo no volante. Pelo visto, o Vasco sim avançou nas conversas e está bem próximo de um acordo com o jogador, que agora está livre no mercado. Que pena, né? Muitos torcedores sonhavam com a volta dele. Vocês queriam o Thiago Mendes de volta? Por fim, temos o caso do Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária. O nome dele chegou a ser analisado internamente, mas a verdade é que nenhuma proposta foi feita. A possibilidade de contratação foi rapidamente descartada pela diretoria, principalmente depois que o Crespo não se animou com a chegada do jogador. Apesar dessas especulações que não avançaram, o São Paulo segue firme no seu planejamento para reforçar o elenco. O foco principal está em posições estratégicas, a zaga e um meia, ponta que traga velocidade ao setor ofensivo. Vocês confiam que a diretoria e o Crespo vão conseguir trazer os reforços certos para essas posições? Quais nomes vocês gostariam de ver no São Paulo? Deixem seus comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de dar aquele like para fortalecer nosso canal e, claro, se você ainda não é inscrito, inscreve-se aí para não perder nenhuma novidade do nosso
Tricolor, vamos juntos torcer para que o São Paulo consiga os reforços que precisamos para brigar por grandes coisas.